E aí, pessoal? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo numa palestra realmente transformadora do Dr. Raj Bondri. Se você já se perguntou por que é tão difícil ter sucesso de forma consistente na homeopatia, a abordagem dele pode ser exatamente a resposta que faltava. Vamos descobrir juntos como ele propõe resolver um dos maiores desafios da nossa prática clínica. Para começar, vamos direto ao número que pode até ser um pouco desconfortável, mas é fundamental. Segundo o Dr. Bondri, essa é a taxa de sucesso de quem está começando na homeopatia. Isso mesmo, só de 5 a 10%. É um número que, sinceramente, reflete muito daquela frustração e da dificuldade que tanta gente sente no começo da jornada, né? Pois é. E esse número nos leva diretamente àquela pergunta que todo estudante e praticante já se fez em algum momento. Essa é a questão central, o coração do problema que a metodologia do Dr. Bondri se propõe a resolver de uma vez por todas. E esse desafio, essa montanha-russa de resultados, é o que o Dr. Bondri batizou de crise da consistência. É aquele abismo que às vezes parece existir entre o que a gente sabe na teoria e o que a gente consegue aplicar com sucesso na prática. E para descrever essa sensação de frustração, o Dr. Bondri usa uma analogia que é simplesmente perfeita. Ele diz que é como ter um banquete na sua frente, mas por algum motivo você não consegue comer. Todo o conhecimento está ali, sabe, nos livros, na cabeça, mas parece que falta a ferramenta certa para conseguir aplicar tudo aquilo de um jeito que funcione sempre. E essa lacuna entre a teoria e a prática fica muito nítida quando a gente olha para a jornada. A própria experiência do Dr. Bondri, que chegou a ter de 65% a 70% de sucesso depois de atender mais de 15 mil casos, mostra que existe sim um caminho para a maestria. A grande questão é, como é que a gente acelera essa jornada? Tá, então qual seria a solução para essa crise toda? A resposta, de acordo com o Dr. Bondri, está numa mudança fundamental na nossa forma de pensar a prática. E aqui, olha, é aqui que o jogo vira. A grande sacada do Dr. Bondri é essa, é a gente tirar a homeopatia do campo de uma arte indefinida, sabe? Aquela coisa que às vezes parece depender da sorte, de uma intuição, para uma ciência sistemática. Porque é o sistema que traz precisão, consistência e o mais importante de tudo, resultados que a gente consegue repetir. E o mais legal é que essa percepção não é só uma filosofia, uma ideia no ar. É uma estrutura de verdade, palpável, que o Dr. Bondri desenvolveu com uma prática super meticulosa e analisando milhares e milhares de casos. Então, afinal, o que é esse tal de método sistemático? Pensa nele como um mapa, um GPS clínico. Ele foi desenhado com um único objetivo: pegar a incerteza do dia a dia da clínica e transformar em precisão, dando para o profissional um caminho bem claro para seguir em cada caso. E o coração desse sistema é, na verdade, um kit de ferramentas. E não se trata de regras vagas, não, tá? São fórmulas específicas, testadas no campo de batalha, para diferentes situações que a gente encontra na clínica. E como isso funciona na prática? Bom, o sistema é dividido nessas fórmulas bem claras. Por exemplo, tem a fórmula das abordagens, que ajuda a gente a decidir qual método usar para cada tipo de caso. Tem a fórmula da potência, para guiar a escolha da dinamização certa. E ainda tem fórmulas para o acompanhamento do paciente, para destravar aqueles casos difíceis e até para o uso de tinturas-mãe. É um sistema bem completo que cobre as principais decisões do dia a dia. Só que não adianta ter as melhores ferramentas do mundo se a gente não tiver a mentalidade certa para usar, né? E para usar esse sistema de forma eficaz é preciso uma mudança fundamental, lá dentro da nossa cabeça. E para isso, o Dr. Bondri usa outra analogia linda, a do oleiro e da argila. Ele diz que para a gente ser moldado no mestre, primeiro a gente precisa se tornar uma argila macia, maleável, livre de preconceitos e daquelas ideias fixas que a gente carrega. A diferença é gritante, né? De um lado tem a argila endurecida, que é a mente fechada, cheia de preconceitos, que resiste ao novo. Do outro, a argila macia, a mente receptiva, que está disposta a desaprender se for preciso, para poder ser moldada num profissional muito mais eficaz. Ok. Entendi. Mas então, como é que a gente começa a aplicar esse sistema e a cultivar essa mentalidade de argila macia? O caminho que o Dr. Bondri propõe é um ciclo de 4 passos. Ele começa com o mais difícil, desaprender os preconceitos. Depois, aplicar esse conhecimento novo imediatamente em todos os casos. Em seguida, analisar cada erro sem medo, porque é ali que está o verdadeiro aprendizado. E por fim, a ideia de que é muito melhor falhar sob a orientação de um mentor para poder ter sucesso absoluto na frente dos pacientes.
No fim das contas, a grande promessa dessa abordagem sistemática é exatamente esta: é transformar a prática homeopática, tirando ela do campo da sorte e da intuição e trazendo para uma ciência de precisão, de resultados consistentes. Bom, e assim a gente encerra essa análise. O que vimos aqui foi um extrato, a essência destilada do ensinamento do Dr. Rajbondry nessa palestra específica. Para absorver de verdade a profundidade, a filosofia e a precisão clínica do método dele, a recomendação é, sem dúvida, vivenciar a palestra completa. Vale muito a pena.